Sejam bem-vindos ao Estado da União com Stefan Grobe em Bruxelas. A segunda vaga de Covid-19 na Europa atingiu patamares preocupantes. Esta semana, a Irlanda e a República Checa foram os primeiros países a impor um segundo confinamento geral. As ruas das capitais, Dublin e Praga, respectivamente, estavam assustadoramente silenciosas, já que lojas, bares e restaurantes tiveram de permanecer fechados. Será um confinamento breve? Ainda não está claro. Outros países seguirão o exemplo? Possivelmente. O agravamento da pandemia poderá fazer uma vítima política digna de nota, a política climática. Esta semana decorreu a Semana Verde, uma iniciativa da Comissão Europeia, mas os ativistas temem que o maior enfoque na saúde pública ponha de lado as boas intenções sobre a política climática. Mas altos funcionários das instituições europeias garantiram que as metas climáticas continuam de pé. Penso que existe atualmente um sentido de urgência muito agudo. E sinal disso é o facto de, nesta pandemia, quando se fala de recuperação, se dizer que não deverá ser gasto dinheiro em nada que vá contra os objetivos climáticos. Acho que não há um conflito. O facto de estarmos em recessão cria algum espaço para acelerar aquilo que já precisava de ser feito de qualquer maneira. O novo pacto ecológico, a política de digitalização e assim por diante. No entanto, muitos ativistas do clima não estão convencidos, especialmente a geração mais jovem. Não aceita o argumento de que a política climática da União Europeia é revolucionária. Conhecer Angela Merkel foi uma grande desilusão, porque ela é formada em física e pensei que a ciência seria a sua prioridade. Mas ela disse-nos que, por estar na política há tanto tempo, teve de aprender a fazer compromissos. As políticas europeias não são revolucionárias, mas ela considera que são. O que poderá ser revolucionário para alguns é o tamanho do fundo para lidar com os efeitos da Covid-19. 750 mil milhões de euros. Essa é a quantia que ficou decidida na Cimeira da União Europeia em julho, destinada à recuperação económica. Esse dinheiro deveria começar a ser distribuído a partir de janeiro e muitos países esperam ansiosamente por essa ajuda face às dificuldades económicas. No entanto, o pacote composto pelo Fundo e Tradicional Orçamento Plurianual da União tem de ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelos Parlamentos Nacionais. E é aqui que está o problema. Alguns países e muitos eurodeputados desejam vincular a entrega dos fundos europeus ao escrupuloso respeito pelo Estado de Direito. Na Cimeira de julho chegou-se a um compromisso deliberadamente ambíguo para poder ser aceito por todos os 27 governos. O Conselho Europeu e o Parlamento Europeu levaram a cabo nova ronda de negociações sobre os detalhes e procedimentos deste novo mecanismo sobre o Estado de Direito. Um conceito rejeitado pela Polónia e pela Hungria, o que poderá colocar todo o pacote para a recuperação económica em risco. Vou entrevistar agora Eulália Rubio, analista política no Instituto Jacques Delors, em Paris. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Em plena pandemia, com um forte impacto económico, a Europa não consegue avançar na aprovação do plano de recuperação por causa deste mecanismo de condicionalidade ao respeito pelo Estado de Direito. Como é que saímos deste impasse? Penso que terá de haver concessões de ambas as partes, tanto da parte do Parlamento como do Conselho Europeu. Ambos terão que evitar ficar presos nas posições de princípio e tentar encontrar um meio termo. Temos de olhar de forma abrangente para as diferentes dimensões, por forma a encontrar uma maneira de fazer concessões a cada uma das partes em diferentes dimensões. Em particular, o Parlamento Europeu provavelmente terá que deixar cair a exigência de uma regra que lhe permite controlar as decisões, algo que seria dificilmente aceito pelos Estados-membros. E o Conselho Europeu terá de ceder sobre os montantes de alguns programas do orçamento que foram demasiado reduzidos para chegar ao compromisso. Como todos sabemos, a Polónia e a Hungria ameaçam bloquear a aprovação do próximo orçamento e, portanto, o pacote de recuperação. Têm efetivamente o poder para fazer isso e tal ação seria politicamente inteligente? Penso que não devemos levar essas ameaças tão a sério. É claro que os países têm teimado nisso e provavelmente devemos ter cuidado para não fazer nada que ainda os deixe mais exasperados por serem confrontados com uma posição radical com a qual não concordam. Mas, simultaneamente, a ameaça deve ser levada com algum à vontade, porque, na verdade, esses países são beneficiários líquidos do orçamento. Portanto, não é do interesse desses dois governos que tudo fique em suspenso. São beneficiários líquidos do orçamento plurianual e do instrumento de recuperação. Se bloquearem a aprovação do instrumento de recuperação económica, vão perder dinheiro. No final das contas, o novo mecanismo sobre o respeito pelo Estado de Direito poderá acabar por ser aprovado. Esses dois países não querem ficar na situação em que perdem dinheiro e ainda têm de aceitar que o mecanismo entre em vigor. O problema do Estado de Direito não é novo, para dizer o mínimo, mas a União Europeia não foi capaz de punir países como a Polónia e a Hungria.
É apenas por falta de instrumentos legais? Penso que já foi muita coisa dita por especialistas em Estado de Direito. O problema não é a falta de instrumentos legais, que existem, mas sim a falta de vontade política para agir em resposta a essas violações que têm sido violações flagrantes do Estado de Direito. Provavelmente este será um instrumento adicional, mas não será a fórmula mágica para acabar com todos os problemas e violações dos princípios básicos da União Europeia em certos países. Eulália Rubio, analista política no Instituto Jacques Delors, obrigado pela sua contribuição sobre este tema difícil. Ainda existe um mundo para lá da realidade da Covid-19 e a França percebeu esta semana de forma muito trágica e triste. Um professor de História dos arredores de Paris foi cruelmente assassinado por mostrar caricaturas do profeta Maomé na sala de aula para falar sobre a liberdade de expressão. O país voltou a ser duramente confrontado com a batalha contra o Islão radical que deve continuar apesar da pandemia. Para a classe política francesa foi um raro momento de unidade na defesa dos valores democráticos. Em memória do Sr. Samuel Paty, peço que façam um minuto de silêncio. Je vous remercie. Obrigado por assistir ao programa com Stefan Grobe. Tenha uma boa semana.